Bem, essa questão aí da página 107, que não deu tempo de eu fazer ontem, certo? Então vamos lá. Na figura A, B, C, D, E e F é um hexágono regular, cujo lado mede 3 raiz de 3, quer dizer, cada lado aqui mede 3, raiz de 3 sobre 3, desculpa. E FB é um arco, isso aqui é um arco, né, de uma circunferência com centro em D, ok? A área delimitada pelos lados AB, aqui, ó, AF e o arco. Ele quer saber, então, qual que é essa área aqui, ó, que eu vou pintar aqui, ó, essa areazinha aqui, beleza? Vai ser em centímetros quadrados. Então tá, primeira coisa que a gente vai ter que entender é o seguinte, ó, o hexágono, que é essa figura aqui, eu posso, se eu for traçando as diagonais aqui, ó, ficou horrível, mas acho que deu mais ou menos vocês entenderem, né? Aqui, ó, certo? Postos. Vou fazer com a linha, que é melhor, né? Aqui, ó. Ele faz 6 triângulos equiláteros, beleza? Então, o que é o meu plano aqui? A gente vai calcular a área do hexágono, certo? A área do hexágono. Aí a gente vai subtrair a área desses dois triângulos, certo? Vou até desenhar assim, ó. A área dos dois triângulos, beleza? E vou subtrair também a área desse setor circular aqui, ó. Aí eu vou obter a área que eu quero, entenderam? Para calcular essa área, a gente calcula a área total, retira essa e essa. Aí a gente vai ter essa daqui, tranquilo? Então vamos lá. Como que a gente vai calcular isso? Primeira parte é calcular a área do hexágono, tá bom? Então a área do hexágono vai ser o seguinte. A área do hexágono, ela vai ser 6 vezes a área desse triângulo equilátero aqui, correto? Como o triângulo equilátero, no caso, ele tem esse lado, o valor do lado dele é raiz de 3 sobre 3, então eu vou fazer 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é a área do triângulo equilátero. Então pausa o vídeo aí e anota essa fórmula, beleza? Então olha só. Então essa área aí do hexágono, né? Ela vai ser 6 vezes o valor do lado, que é raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, vezes a raiz de 3 sobre 4, beleza? Então tá. O que dá pra gente fazer aqui, ó? Dá pra simplificar esse 6 com 4. Fica 3 e 2. Raiz de 3 ao quadrado é 3, correto? Raiz de 3 ao quadrado é 3. Vai ficar só 3 que multiplica raiz de 3 ao quadrado, que é 3, e esse 3 ao quadrado, que é 9, vezes a raiz de 3 dividido por 2, correto? Aí o que eu vou fazer? 3 vezes 3 é 9. Aí corta com esse 9 aqui embaixo, fica raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Então a área do hexágono é raiz de 3 sobre 2. Vou deixar circulado aqui, que daqui a pouco eu vou voltar. Agora, o que eu vou calcular? Eu vou calcular a área desse triângulo aqui, que é idêntica a esse. Como são dois triângulos, então eu vou calcular a área dos dois triângulos. A área dos dois triângulos vai ser como? Vai ser 2 vezes, porque são 2, não é? Aí aqui, ó, lembra que eu falei uma coisa com vocês? Antes de eu calcular isso aqui, eu tenho que fazer uma coisa, ó. É o seguinte, esse triângulo aqui, ele não é um triângulo que a gente pode calcular com base vezes a altura sobre 2, não. Por que ele não é um triângulo simples, não é? Porque ele não é um triângulo retângulo. Então, olha só, aqui está o triângulo, certo? Para calcular a área desse triângulo, eu preciso saber o valor de um lado, o valor do outro e saber o ângulo formado aqui no meio, certo? Como o hexágono, vou até fazer aqui a figura de novo, ó. Como o hexágono ele é regular, então todos os ângulos aqui são iguais, tá? Todos esses ângulos são iguais. Esse e assim vai. Aí eu falei com vocês o seguinte na sala. Existe uma fórmula que é o seguinte. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é n menos 2 é 180. De onde que a gente tira isso? Ó, o triângulo, que é o primeiro polígono, ele tem 180 graus. Aí o quadrado, que é quadriláteros em geral, tem 360. Aí vai aumentando 180, tá vendo? Observe uma coisa, ó. Para o triângulo, n menos 2 seria 1, não é? Porque ele tem 3 lados, menos 2, 1, vezes 180, 180. Para o quadrado, n menos 2 seria 4 menos 2, 2, vezes 180, 360. Para o pentágono, vai ser, o n dele é 5, ele tem 5 lados, né? Aí você tira 2, dá 3, 3 dá 180 e 540. Portanto, o hexágono, que tem 6 lados, n menos 2 dele vai ser 4, correto? 4 vezes 180, que dá 720. Ok? Então, jogando nessa fórmula aqui, ó, a gente sabe que a soma de todos esses ângulos aqui é 720 graus. Então, cada ângulo, certo? Cada ângulo vai ser quanto de grau? Vai ser 720, que é o total, dividido por 6, que é 120 graus. Beleza? Então, esse ângulo aqui, ó,
esse ângulo aqui, ó, ele é 120 graus. Com isso eu calculo a área por uma fórmula que vocês talvez não conheçam, tá? A área de um triângulo, ela pode ser calculada da seguinte forma, tá? Ela vai ser lado, eu vou chamar um lado de A e o outro de B, e isso aqui, esse ângulo aqui, θ, certo? Então ela é A vezes B vezes o seno de θ sobre 2. Tá? É como se fosse base vezes altura sobre 2, só que como o ângulo aqui, ó, existe um ângulo aqui, a gente tem que jogar esse seno de θ para corrigir o valor do ângulo, entendeu? Porque se fosse assim, ó, seria base vezes altura, né, aqui a altura, sobre 2. Seria tipo essa parte aqui. Só que como aqui não é um ângulo reto, a gente tem que corrigir esse ângulo. Por isso que a gente usa o seno de θ, entenderam? Basicamente é isso. Esse exercício é bem complexo, tá? Então, A vezes B vai ser quanto? Vai ser raiz de 3 sobre 3, que é o lado que foi dado do lado do hexágono. O outro B aqui também é o mesmo valor, né? Tudo isso sobre 2, vezes o seno de 120, tá? O ângulo de 120 graus, ele tem como valor de seno o mesmo valor do seno de 60. Eu até falei isso ontem na sala, na calculadora, que nem vai dar. Mas enfim, o valor do seno de 60 é 1, 2, 3. É raiz de 3 sobre 2, tá? Então aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Aí olha só, observa uma coisa, né? Isso aqui é a área de um triângulo. Um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre os lados, sobre 2. Aí tem um 2 aqui que eu vou multiplicar porque eu quero a área dos dois triângulos. Correto? Aqui, ó, desse e desse. Então, eu vou pôr aquele 2 ali pra ele cortar, né? Malandramente. Então, esse 2 vai cortar com esse 2. Raiz de 3, essa raiz de 3 é 3. Corta com esse 3 aqui. E aqui vai ficar raiz de 3 sobre 6. Correto? Raiz de 3 sobre 6. Beleza? Então, calculei a área dos dois triângulos. Agora, me resta calcular a área do setor circular aqui, tá? Olha só. Vou pegar aqui de novo. Agora, a área do setor circular. Vou pegar aqui de novo o hexágono, certo? Aí, observa uma coisa. Todos os ângulos dele têm 120 graus. Porque eu já expliquei isso aqui anteriormente. Então, para saber aqui com relação a essa pizza, vamos dizer assim, é tipo, sei lá, algo do tipo assim. Deixa eu desenhar aqui com a mão mesmo. Né? É isso aqui, ó. Para saber a área desse setor circular, o que eu tenho que fazer? Eu preciso saber o raio do semicírculo, vamos dizer assim, desse pedaço de círculo. Esse tamanho aqui, ó, certo? Que eu tô pintando de branco. Eu preciso saber esse tamanho, tá? Como que eu vou saber isso, né? Isso aqui é a pseudo-hipotenusa. Eu não posso chamar isso de hipotenusa, por quê? Porque esse ângulo aqui não é 90, certo? Se ele fosse 90, seria hipotenusa. Como ele não é 90, não é hipotenusa, mas vou chamar de pseudo-hipotenusa aqui, que é o maior lado. Se aqui tem 120 graus, aqui tem que ter 30 e aqui tem que ter 30. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus, entenderam? Então, olha só, 120 mais 30, 150, mais 30, 180. O que eu fiz aqui foi tipo assim, ó, de 180 para 120 são 60 graus. Eu dividi para dois lados iguais, porque esse valor aqui é raiz de 3 sobre 3, esse aqui também é raiz de 3 sobre 3, então isósceles, o ângulo tem que ser igual também. Então, entendido que aqui é 30 e aqui também? Então, aqui também é 30 e aqui também é 30, porque aqui também é 120, tudo igual, né? Então, pensa comigo. Agora, o que a gente sabe? A gente sabe que esse ângulo completo aqui também era 120, porque todos os ângulos aqui são 120 graus. Então, se aqui é 120, ele completo, e eu já utilizei 30 mais 30, 60, então quanto que falta aqui para o setor circular? 60, entenderam? Então, esse setor circular tem um ângulo de 60 graus. O que é importante a gente perceber aqui? Que 60 graus, em relação a uma circunferência que tem 360 graus, né? Se eu quiser fazer 60 graus, é como se fosse uma pizza de 6 fatias, que eu falei ontem na sala, né? Sei lá, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz de conta que tá certo, né? Então, 60 graus é um sexto dessa pizza. Então, para eu calcular esse setor circular, vou ter que levar isso em consideração. Beleza? Tranquilo? Agora, eu preciso, para calcular... O que eu preciso para calcular a área de um círculo, né? Porque a área do círculo não é π, r ao quadrado? Só que eu vou calcular um sexto dessa área, porque, como eu acabei de explicar, o setor circular de 60 é um sexto da circunferência total. Eu preciso do raio. Como que eu vou determinar o raio? O raio é isso aqui, ó. O raio dessa circunferência é esse valor aqui, ó. Porque pensa comigo, se eu prolongasse aqui, a circunferência não ia ser uma coisa mais ou menos do tipo assim, ó. Tortinho, mas vocês entenderam, né? Isso aqui seria o raio. Então,
O que eu preciso saber? Eu preciso saber esse raio. Como que eu vou saber esse raio? Eu vou pegar esse triângulo aqui e vou aplicar a lei dos cossenos, tá? Então, olha só. Aqui tá um lado, aqui tá o outro. O ângulo aqui é de 120 graus. E aqui é a pseudo-hipotenusa, né? Aqui vale raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3. Qual que é a lei dos cossenos? Ela é basicamente uma ampliação do Teorema de Pitágoras, tá? Vamos chamar isso aqui de C, isso aqui de A, isso aqui de B. Ela fala o seguinte, a pseudo-hipotenusa ao quadrado vai ser a soma do quadrado dos pseudo-catetos, vamos dizer assim, menos 2 vezes um lado vezes o outro, que é A vezes B, vezes o cosseno do ângulo que está entre eles. Beleza? Tranquilo? Então tá. Aí olha só, C ao quadrado, então, que é o que eu quero, né? Vai ser o A ao quadrado, que é raiz de 3 sobre 3, mais o B ao quadrado, que também é raiz de 3 sobre 3, menos 2 vezes o A, que é raiz de 3 sobre 3, vezes o B, que é raiz de 3 sobre 3, vezes o cosseno de θ, tá? Aí o ângulo aqui não é 120 graus? O cosseno de 120 graus vai ser o cosseno de 60, só que com sinal trocado, ok? Então, o cosseno de 60 é meio, não é? Peraí, deixa eu só lembrar. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Isso, é meio, só que com sinal trocado, ou seja, negativo. Tranquilo? Agora a gente vai fazer esse cálculo, tá? Vai ficar assim, ó. Raiz de 3 ao quadrado é 3. E 3 ao quadrado é 9. Raiz de 3 ao quadrado é 3. E 3 ao quadrado aqui embaixo também é 9. Aí aqui, ó, menos daqui, com esse menos de cá, que vai multiplicar, né? Vai ficar assim, ó, menos vezes mais, menos, vezes mais, menos, vezes menos, mais. Vai ficar positivo. Esse 2 aqui corta com esse 2 aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Aí corta com esse 3 aqui. E ficou 1/3, correto? Tranquilo, maravilhoso, né? Isso aqui, 3/9, se eu simplificar em cima e embaixo, por 3, em cima fica 1 e embaixo fica 3. Aqui é análogo, correto? E aqui também é 1/3. Se eu somar 1/3, mais 1/3, mais 1/3, eu vou ter 3/3, que é igual a 1. Correto? Porque a gente conserva o denominador e soma o numerador, certo? Certo? Então, o que que acontece aqui? Olha, eu tive que apagar que eu fiz um erro aqui. Eu tinha dado que C ao quadrado é igual a 1. Então, C é raiz de 1, o C é igual a 1. Ou seja, o meu raio dessa parte aí é igual a 1. Então, eu vou calcular a área da pizza, que é essa área aqui, 1/6 da pizza, né? Vamos dizer assim. Então, vai ser como? Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar este valor de π raio ao quadrado sobre 6, né? Então, vai ficar assim, ó. Π vezes 1 ao quadrado sobre 6. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes π é π. Π sobre 6, que é essa áreazinha aí. Beleza? Agora, finalmente, eu vou fazer essas subtrações das áreas. O que que eu tinha combinado lá no começo? Que eu ia pegar a área do hexágono, que é raiz de 3 sobre 2. Certo? Raiz de 3 sobre 2. Espera aí que eu vou anotar aqui embaixo. A área que a gente quer vai ser raiz de 3 sobre 2, que é a área do hexágono total. Área do hexágono, né? Aí eu vou retirar a área dos dois triângulos, certo? Qual que foi essa bendita área dos dois triângulos? Vamos voltar aqui, ó. Triângulo, blá, blá, blá. Raiz de 3 sobre 6. Raiz de 3 sobre 6. E por último, a área da pizza, do setor circular lá, né? Que é π sobre 6. Tranquilo? Vamos só lembrar do combinado que a gente fez no começo aqui. Eu fiz a área total da figura, tirei a área dos dois triângulos e tirei a área da pizza. Aí eu vou ter essa áreazinha aqui, ó, que é essa área que a gente quer. Certo? Agora é só fazer essa conta, tá? Qual que é o MMC aqui? Entre 2, 6 e 6. É 6, beleza? Aí eu vou fazer o quê? Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes a raiz de 3. 3 raiz de 3. 6 por 6 é 1. 1 vezes a raiz de 3 é a própria raiz de 3. 6 por 6 é 1. E 1 por π é π. Certo? Aí, agora é só fazer o que dá, né? O que que dá pra fazer aqui? Nossa senhora, deixa eu arredar pra cá que não tem como nem descer mais. Eu tenho 3 raiz de 3 e tiro uma. Eu fico com 2 raiz de 3. Menos o π dividido por 6. Será que tem essa resposta lá? 2 raiz de 3 menos π sobre 6. Deixa eu copiar aqui. Vamos lá em cima. Ver se a gente tem essa resposta. Graças a Deus, né? Não, pera. Ai, meu Deus. Calma aí. Temos. É a letra B de bola. 2 raiz de 3 menos π sobre 6. Letra B. Certo? Muito trabalhoso esse problema aí.